explicar de uma forma bem superficial para vocês sobre as colunas de cromatografia de troca iônica. Então, a fase estacionária, né, o termo fase estacionária em si, ele se refere à resina polimérica que está dentro da coluna. Eu gosto de falar que a coluna é o dispositivo que contém a fase estacionária. Então, a gente vai se preocupar sempre com a coluna, né, a fase estacionária em si, que a gente está utilizando. Então, essa resina polimérica ela vai conter sítios ativos, cargas, tá? Que se localizam no interior da coluna. Então, diferente das colunas de fase reversa, por exemplo, a fase estacionária é de base polimérica e não sílica. Ela é um polímero, tá bom? Que polímero que é esse? Normalmente estireno de vinilbenzeno. E nós temos aí que a fase ainda é composta por partículas esféricas e porosas. Podemos ter colunas de núcleo sólido, não é tão comum em troca iônica, mas basicamente elas são esféricas, sempre esféricas, tá? E idealmente porosas. Imaginem uma bola, tá? Com buracos que atravessam ela. Diferente de uma bolinha de golfe, que tem aquelas nuances na superfície, a gente teria os buraquinhos atravessando toda a partícula, tá bom? De uma forma razoavelmente ordenada. E mais uma característica que é comum, a coluna em si, ou seja, o dispositivo que segura a fase estacionária lá dentro, ele é feito de pique, que é poliéter-éter-cetona. É um outro polímero que é altamente inerte, tá? Bem resistente ali às fases usadas, né? As fases móveis, e ela não é de aço. Alguém tem alguma ideia de por que ela não é de aço e ela é de material polimérico? Se eu usar uma fase ácida, o que vai acontecer com o aço? Vai começar corrosão. E também, se eu usar uma fase de hidróxido, por exemplo, o metal a gente chama de material muito polarizável. O que é o metal em si? É basicamente um mar de prótons, não, né, mas de núcleos, com os elétrons distribuídos ao longo de toda a unidade ali de metal. E aí o que acontece? Se eu passo uma fase móvel iônica na superfície do metal, se eu coloco o íon na superfície do metal, ele tende a repelir ou atrair os elétrons. Então eu crio uma densidade eletrônica na superfície do metal. Imagina que a superfície do meu metal tende a ficar positiva. O que vai acontecer com a minha amostra negativa? Vai se ligar no meu metal e não na minha fase estacionária. Aí eu tenho uma interação de segunda ordem, isso é ruim, vai ter encaldamento, alargamento do pico. Então a gente não quer isso. Então a gente usa o pique, a gente não, né? Não tem como escolher, já vem o material da coluna aí, mas as fabricantes, né, a Thermo, principalmente, todas as colunas são de pique para troca iônica. Ele é colorido de preto, tá? Mas ele tem aquela cor meio esverdeada, meio bege, depende do tipo de pique que vem, mas ela é colorida de preto, tá? E aí eu tenho um material altamente inerte, ele não vai reagir com a minha fase móvel, nem com a minha fase estacionária, e ele não sofre polarização da superfície. Então não vai ter perigo de ter carga na superfície do material da coluna em si. Porque imagina, entrou a amostra, interage com a coluna, mas interage com a fase estacionária, mas interage com a parede da coluna também. Aí a amostra que está mais na borda interage com a parede, a amostra que está no meio da coluna não interage. Pronto, meu pico já ficou alargado, pode formar dois picos, vira um caos. Então a gente não usa a coluna de aço. Além dessa polarização, gerar eletricidade estática. Isso vai ser horrível para o meu detector, seja ele de condutividade elétrica ou detector amperométrico. Eletricidade estática é igual a muito ruído no meu detector. Muito ruído, menor sensibilidade, então eu perco capacidade de quantificação, identificação por conta disso daqui. Então, o material é o pique. Mas e a coluna em si? Normalmente, é estireno ou alguma derivação do estireno, tá bom? Com o divinilbenzeno. Então a gente vai ter um polímero com essa cara, várias unidades de estireno, de vinilbenzeno, tá? Interligadas entre si, mas existem muitas variações. Algumas colunas da Thermo, por exemplo, elas vêm funcionalizadas com látex, né? Vulgarmente falando, borracha, tá bom? Então a gente tem uma ligação de grupos de látex ligados em alguns lugares da coluna para melhorar a separação, além de outras funcionalizações, mas no geral as partículas são de estireno de vinilbenzeno, tá bom?
E aí a gente faz a funcionalização desse estireno de vinilbenzeno. Se você olhar aqui, ele é neutro, certo? Ele tem 0 carga aqui, ó. Isso aqui é uma cadeia, né, uma representação do estireno de vinilbenzeno. O estireno de vinilbenzeno não tem carga, então a gente faz funcionalização da superfície dele com grupos que possuem carga. Normalmente as colunas catiônicas têm o grupo sulfônico, né? Então a gente faz a sulfonação, a gente agrega um grupo sulfônico ligado aqui, agora ela passa a ter uma carguinha negativa. E as colunas aniônicas, elas tendem a ter a adição de amônio quaternário. Então a gente tem aqui N tipos de moléculas de amônio quaternário. Posso ter o NH3 mesmo, ou eu posso ter, por exemplo, grupamentos orgânicos ligados nesse nitrogênio, metil, etil, propil, tá? Ligados ali, mais o nitrogênio positivado. E aí eu tenho uma carga positiva. Então, colunas aniônicas normalmente são uma variação de estireno de vinilbenzeno com amônio quaternário, e as colunas catiônicas é estireno de vinilbenzeno com grupos sulfônicos. Aí existem várias características que... Vou voltar aqui. Existem várias coisas que mudam dentro de uma coluna. Se você tiver uma coluna que é estireno de vinilbenzeno com grupo sulfônico, você pode ter duas colunas completamente diferentes no modo de separação delas. A gente chama de seletividade. Ou seja, o quanto a coluna consegue separar coisas diferentes ali dentro dela. Simplesmente pelo fato de a gente ter ligações cruzadas ou não. O que é ligação cruzada? Eu tenho uma cadeia polimérica e essa cadeia se interliga com uma outra cadeia paralela a ela. Então eu posso ter um grau de ligação cruzada maior ou menor entre o polímero, e isso confere uma separação diferente de uma dada coluna em relação à outra. Então é comum a gente pegar o manual da coluna e olhar lá, de uma coluna tal, e olhar e ver assim, estireno de vinilbenzeno sulfonado. Aí você pega outra coluna que tem uma separação completamente diferente, tá lá, estireno de vinilbenzeno sulfonado. Aí, normalmente, o manual traz lá, falando que tem 10% de ligação cruzada, 15%. Ou seja, elas são iguais, mas não tanto, tá bom? Então, a gente consegue ter uma seletividade com pequenas modificações aqui da coluna. Então, só o fato de ter ou não ter, ou ter mais ou menos ligação cruzada entre as cadeias do polímero, a gente já tem uma coluna diferente. Então, para a cromatografia de troca iônica, dificilmente a gente vai saber qual é a fase estacionária exata. Não vem o nome ou descrito tudo que ela tem, porque geralmente é protegido por patente. Você tem uma síntese que funcionaliza isso daqui de uma forma diferente, a empresa vai lá, patenteia e não põe o que é o material. Então, é mais fácil a gente escolher a coluna pelo que ela separa, e não necessariamente pela coluna em si. Então, é comum a gente pegar colunas que separam ânions inorgânicos. Então, tem uma coluna que separa fluoreto, cloreto, nitrito, nitrato. Aí tem outra coluna que separa fluoreto, cloreto, nitrito, nitrato, mas ela também separa brometo, bromato, clorito, já separa oxiânions. E aí você vai ver lá, a composição delas são bem parecidas uma com a outra, mas não vem escrito exatamente o que é. E a gente pode pegar uma coluna para separação de carboidratos. Aí vai ter para carboidratos, que são carboidratos simples, monômeros e dímeros, né, mono e di, carboidratos, e a gente pode ter para oligosacarídeo. Então, a gente normalmente não vai exatamente pesquisar se essa coluna tem tanto de ligação cruzada, se é estireno de vinilbenzeno sulfonado, o que exatamente ela é. Porque eu vou mais pela aplicação que ela me dá, pela seletividade de quais compostos ela separa. Tá? Não existe uma gama gigantesca de colunas, mas a Thermo tem uma boa gama de colunas. Tá? Outras marcas costumam ter, no máximo, meia dúzia de colunas. Não, meia dúzia no sentido literal mesmo, 6, 7 colunas. A Thermo tem bastante colunas, bastante aplicações, porque a Thermo, né, deriva, não contei a parte histórica para vocês, mas a Thermo em si, ela comprou a Dionex, né, num dado momento ali da história, e a Dionex é a precursora da cromatografia de troca iônica, que é a que usa a supressão. Então, lá em 75, o Hamish Small desenvolve a supressão, né, no caso era basicamente química, né, uma supressão química, por resina, dentro da Dow, né, que é a Dow Company. Aí isso ganha uma repercussão grande, um poder de mercado ali grande. Cria-se uma divisão da Dow, que é a Dow Ion Exchange, conhecida como Dionex, abreviadamente.
E a Dionex, então, num dado momento da história, vira Dionex sozinha, desvincula da Dow e segue como uma empresa independente. Então, a Dionex, ela tem o princípio, né, do desenvolvimento de cromatografia de troca iônica. E aí, num dado momento, a Thermo compra a Dionex, já nos anos 2000 e pouco, acho que foi 2010, consolidou em 12, né, alguma coisa desse gênero. E aí, a partir daí, passa a ser Thermo Dionex. Então, a Thermo tem muitas colunas porque foi basicamente uma empresa que já veio desenvolvendo há muito tempo, né, colunas para a troca iônica. Então a gente tem esse cenário, tá? E aí as colunas em si, elas costumam variar aí de 50 a 250 milímetros de comprimento, mas o mais comum é 150 a 250 de comprimento de coluna. Diâmetro interno varia entre 2 a 10 milímetros, no geral, os mais comuns, 2 e 4. A Thermo, especificamente, tem colunas de 0,4 milímetros para cromatógrafos do tipo capilar. Hoje já está muito em desuso, não é mais recomendado, mas existiu aí um desenvolvimento para colunas capilares, tá? Usa fluxo, microfluxo, na verdade, quase nanofluxo dentro dessas colunas de 0,4. A gente tem o tamanho de partícula variando entre 4 micrômetros e 10 micrômetros, sendo os mais comuns entre 6,5 e 7,5. Para a cromatografia iônica, como a interação é muito forte, a gente tem uma boa seletividade, uma boa separação, mesmo com partículas maiores. Mas a gente tem um problema de pressão. A coluna, por ser de material polimérico, o polímero em si não suporta muita pressão. Então, se a coluna oferecer resistência ao movimento da fase móvel, eu vou gerar muita pressão dentro da coluna, ela vai rachar, ela vai estourar. Então, a gente tende a trabalhar com partículas entre 6,5 e 7,5. Mas, atenção especial para colunas de 4 micrômetros, a Thermo, né, designa como HPIC, que é High Pressure Ion Chromatography, que a gente tem alguns modelos que trabalham, como o Integrion, atualmente o Inuvion e o ICS 6000, e alguns equipamentos como o ICS 5000 Plus, eles já conseguem trabalhar com até 5.000 PSI de pressão e conseguem trabalhar com colunas de 4 micrômetros. Então, colunas de 4 micrômetros dão mais eficiência na separação, porém não são todos os equipamentos que suportam trabalhar com ela, tá? Tem que ver aí qual que é o modelo de equipamento que vocês possuem ou estão pretendendo adquirir. E o diâmetro de poro, né, eu falei que a partícula é totalmente porosa, o tamanho desses buracos varia demais, tá? E são classificados basicamente entre microporo e macroporo. E aí, sendo que cada uma tem vantagens e desvantagens dos mais diferentes tipos aí, a depender da aplicação. Então, basicamente, uma partícula de coluna de troca iônica, a gente pode ter as microporos, tá? E as macroporos. Então, o microporo, a gente está na ordem de 10 angstroms, ou 100 nanômetros de tamanho de buraco. As macroporos, a gente já tem a ordem aí de 2.000 angstroms de poro, tá? Que aí a gente já está falando de um tamanho muito maior. Só para exemplo, né, essa daqui é uma coluna, uma comparação entre a estrutura de duas partículas das colunas Ion Pack, a S11, que é para análise de ânions, e a S11HC, que é High Capacity. Então é uma coluna que tem alta capacidade e uma não tão alta capacidade. Capacidade do quê? Né? Capacidade de separar a amostra, receber quantidade de amostra e separar. Então, eu falei para vocês que o mais importante não é a concentração ou a massa que entra na coluna, e sim o quanto de carga aquela coluna consegue suportar para separar. Essa daqui, por ter microporos, a gente tem uma característica que ela acaba gerando 45 microequivalente. Então ela consegue suportar 45 microequivalente de carga. Então se eu tenho uma molécula, né, que é menos 1 em carga, ela consegue aguentar aí 45 micromolar dessa em micromol, né, em quantidade absoluta dentro da coluna. Aí depende do volume de injeção que você está colocando, da concentração e afins. As colunas macro, elas são alta capacidade porque elas aguentam muito mais amostra. Essa daqui aguenta 290 microequivalente. Então essa daqui está uma ordem de grandeza a mais na hora que a gente olha a concentração ou quantidade que ela aguenta processar. Então essas colunas HC, elas são para amostras super concentradas. Elas são muito utilizadas em análise ambiental para quando a gente não sabe exatamente a concentração daquilo que vai ser trabalhado. Elas separam o fluoreto, ânions orgânicos como
formiato, acetato, propionato, tá? Separa cloreto, brometo e outros ânions ali, e ela tem uma alta capacidade. Qual que é o detalhe? Se eu fizer uma análise nesta coluna dos mesmos ânions que eu faço nessa, os tempos de retenção aqui tendem a ser menor, porque como ela tem menor capacidade de carga, menor capacidade de retenção. Então ela retém um pouco menos. Essas daqui já retêm um pouco mais. Então existem colunas que são o mesmo nome com um FAST na frente. O FAST na frente leva a ser micropóreo, ela já tem menos capacidade de separação, separa mais rápido, a análise sai mais rápido. Não quer dizer que não separa, tá? Ela separa. A questão é que elas têm menor capacidade. Se eu colocar uma concentração alta de amostra, ela vai dar ruim. Ela não vai conseguir, vai juntar todos os picos, a gente não vai conseguir separar. Então a gente tem aqui as partículas. Especificamente essas duas colunas, o polímero é etilvinilbenzeno e divinilbenzeno, tá? E a gente tem aqui o high linked, né, o cross-linked high aqui, então tem uma alta ligação cruzada entre as cadeias poliméricas. Esse aqui já não tem. Aí essa daqui tem os dois têm a funcionalização com látex, como eu tinha comentado. Então é uma coluna do ponto de vista estrutural bem complexa, tá? Ela tem muitas camadas ali de interações e possibilidades, mas isso a termo abre para essa coluna. Se você pegar uma outra coluna, por exemplo, a S30, não vem especificado esse tipo de coisa, porque ainda é patente. Então ela é usada para separar certas coisas ali. É só dando uma geral para vocês, tá? Irem conhecendo as partículas aí.